conhecimento só de olhar e folhear ele. Não te dá uma impressão que fala assim, comprei o livro, folhei, pronto, já sei um pouquinho sobre ele. Um dia eu vou ler, tá lá. Exatamente. Os outros livros mais antigos olhando assim, fala, e nós aqui, ó. Ei, tá o Moby Dick lá, mó tempo esperando. Mas eu cheguei a ter caixa fechada do Submarino. Nossa, atrás, sem assim, abrir? porque eu sabia o que tinha lá dentro. Eu falei, não tem mais onde pôr, vai ficar ali. Você vê. Aí veio a Amazon. Então, mas aí você começou com isso. Comprava umas coisas muito livre e você mostrava pro pessoal. Tinha lá uns livrinhos no meio. E sempre vinha um pessoal, tipo, uns 2, 3 dias depois, me perguntar, Tatiana, aquele livro que você mostrou, você já começou a ler? É bom? Você recomenda? É mesmo? Passava um tempo, o pessoal vinha, comprei aquele livro também, não sei o quê. Queria se conversar sobre livros e não tinha espaço dentro do YouTube. Eu fazia isso, malemar, eu nunca fui uma blogueira mesmo. Desde 97 eu tinha lá meus blogzinhos. Mas não era constante, assim? Não, escrevia quando eu tinha vontade, enfim. E aí, né, por conta dessa pequena demanda, eu comecei a comentar os livros também em vídeo. Mas eu juntava uma meia dúzia, fazia breves comentários e isso me dava muito mais... engajamento, né? Do que os vídeos em que eu falava sobre seja lá o que for. Eu falei, não sei então, se você tem esse feedback do pessoal, mas eu posso te ajudar da seguinte forma. Principalmente livros, mais do que série e filme, você tem que ver alguém falando sobre ele, porque é um investimento muito grande. Não tô falando nem de valor, mas de... É o tempo, eu vou perder 3 semanas, 2 semanas numa coisa que é ruim. Então vamos ver alguém que... falando sobre esse livro, alguém que você confia, assim, que tem um gosto parecido com o teu, e se, beleza, aí eu vou comprar e vou ler. Eu acho que tem muito isso, o livro tem muito isso. Série não, mesmo que alguém fala mal, você fala, vou ver essa série, se não tiver, eu largo ele no meio, é um streaming, né? Agora um livro, você vai comprar o livro, vai chegar na sua casa, você não compra um livro que você não vai ler, então eu acho que tem isso, eu acho que faz sucesso os canais, principalmente o seu, assim, que fala do livro, por causa disso, que a pessoa quer alguém falando sobre o livro, né? Pra ver se vale a pena ela investir o tempo dela naquilo. Porque imagina, hoje em dia tá tudo brigando pelo tempo da pessoa. Então, né? Exatamente. E tem também a questão de que eu não fico em um nicho apenas dentro da literatura. Não, você fala de eu tudo, falo de clássico, terror. Isso é muito louco, assim. Você lê tudo mesmo, assim. Então, você não tem mais vida, né? Mais ou menos, né? Porque a gente tenta. O meu projeto é ler isso daquilo, você fala, tá, então, é teu marido? O que é? É meu primo. É seu primo? Você é casada? Não mais. Mas já fui. Por causa disso, né? O cara falou, ou os livros ou eu, né? Eu imagino, não teve esse papo nunca, assim, com relacionamento? Não, então, mas eu monto o meu esquema de leitura, assim, como se fosse trabalho. Porque, então, assim... por exemplo, vai. Hoje não que você tá aqui, mas um dia normal. Todo dia você lê? Eu leio todos os dias. A intenção é ler todos os dias. De vez em quando... Um dia normal que você consegue fazer sua programação. Vamos lá. Sim. Você acorda? Acordo por volta das 5 da manhã, né? Cuido das minhas cachorras, faço o que eu tenho que fazer, já leio por meia hora. Tá. Aí eu vou fazendo blocos de meia em meia hora ao longo do dia. Ou de capítulo a capítulo. Depende do livro. Tá. Porque tem muito livro que tem capítulo curto, aí você consegue... Mas tem livro de não ficção, por exemplo, principalmente, quando você vai ler, sei lá, um livro de filosofia, alguma coisa assim. Aí lógico, aí demora muito mais. Mas agora, por exemplo, eu tô lendo um livro do Tolkien, por exemplo. Então é uma novela, né? São ali 200 páginas, mais ou menos. É uma história que a gente já conhece, porque a gente já leu Silmarillion e tudo mais. Então, assim... Eu já me programo, eu sei que eu vou precisar, sei lá, de uns 3 dias, 2 no máximo, para terminar aquele livro. Você lê rápido. Então já fico uma... Eu não acho que eu leia rápido. Porque no fim do mês eu tenho uma média de 6 livros, 7 no máximo. Lê rápido, e tem um pessoal... 6 livros por paquete. Mas é vida inteira. Então ele tem 22 anos de idade. Tirando a fase que você não sabia ler. Pois é. Você lê rápido. Então, mas aí é que tá, porque eu não tô mais no trabalho convencional. É verdade. Na época em que eu fazia, né, em que eu dava lá minhas 38 aulas, né, por semana, Caramba. eu tinha que fazer aquelas maratonas. Sei, né, pegar e ler, tentar terminar. Então, aí tinha o vídeo da maratona e depois eu conseguia fazer os vídeos das resenhas dos livros que eu tinha lido na maratona. Eu tinha que me virar. Mas hoje em dia eu consigo me programar direitinho pra ler, gravar. Só termina a programação do seu dia, depois eu quero saber quando que você largou as aulas para se dedicar mais a isso. Então você lê meia hora, aí depois vai fazer mais alguma coisa. Porque eu cuido da minha casinha, enfim,
Mas por dia você Os lê... assuntos de casa são por minha conta mesmo? também. Então... Você lê por dia quanto tempo, então? Ou não é só essa meia hora, então? Eu não conto, mas eu posso te dar uma média chutada, assim, de que eu leio por umas 5 horas por dia. Ah, é bastante tempo. Entendeu? Bastante Mas tempo. aí, assim, então, porque E eu picado. porque eu meio que substituo aquelas 8 horas, né, do CLT. Porque é trabalho, então você não tá... É uma diversão também. Ou você perdeu já essa parte de diversão? Não, pra mim. Sério mesmo? É porque eu transformei. Não é um martírio. Não. Então, na época em que a gente fazia porque a gente gostava, né? Aí era hobby, beleza, mas aí a gente transforma o hobby em trabalho. Existe uma seriedade, né? Tem um peso maior. Mas a gente continua gostando de fazer. Né? A hora que não gostar. Mas quando tá um livro ruim, você tem que terminar também, né? Não, é aí que o público do canal prefere. Por quê? Quando eu falo mal de livro. Sério? Sim. Porque eles me... Não sei, eu falo mal com propriedade, né? Então eles acabam achando engraçado. Deixa eu lembrar, porque eu acho que eu concordei com você com o livro do Neil Gaiman, O Deus Americano. Meu Deus. Você não gostou? Não, nem um pouco. Obrigado. Porque eu me sentia muito culpado. Todo mundo falando milhões de maravilhas. Eu adoro o Neil Gaiman, adoro o Sandman, adoro tudo. Mas Deus Americano é chato o negócio. Não enrola. Eu tinha saído do Sandman também. E aí então, peguei mas aí todo ali. mundo fala, não, Vilela, você que não entendeu. Porque tem essa, né? Aí você que não se entregou ao livro. O que é? Um estupro que eu tenho que ser estuprado pelo livro? E depois... Assim, eu só não gostei. Não acho que é ruim o livro. Eu tenho essa sensação. Eu sei que ele não é ruim, mas não bateu pra mim assim. E eu acho que foi você. Eu li assim...